Olá, um café sem sambuca e cantutinho, direto de um dos tantos canais de Amsterdã, para entender um pouco a economia dos Países Baixos. Um café. Antes de falar de economia, é preciso fazer uma observação de que a Holanda e os Países Baixos são termos frequentemente usados como se fosse a mesma coisa, mas há uma diferença técnica entre eles. Os Países Baixos é o nome oficial do país europeu, que é constituído por 12 províncias no noroeste da Europa. A Holanda, por outro lado, refere-se a duas dessas províncias, ou seja, Holanda do Norte e Holanda do Sul. Historicamente, essas eram as províncias mais influentes economicamente e politicamente, e por isso o termo Holanda tornou-se muitas vezes utilizado para se referir a todo o país, entretanto de forma indevida. Feita essa observação inicial, o desenvolvimento do país esteve sempre ligado ao desenvolvimento da atividade mercantil, alicerçado pela ação de uma grande e bem articulada classe burguesa que atuava em seu território. Mesmo não tendo possessões coloniais, os holandeses lucravam com diversas atividades que tinham relações diretas com as atividades relacionadas ao desenvolvimento do mercantilismo. Para organizar e lucrar com essas atividades, devemos também salientar que a política mercantil holandesa era sustentada por três importantes pilares. O primeiro deles era a Companhia das Índias Orientais e, posteriormente, a Companhia das Índias Ocidentais, responsável pelas decisões gerais relacionadas à compra e venda de produtos e à futura exploração de seus territórios coloniais. Em segundo lugar, as ações de crédito e controle de fluxo monetário promovido pelo Banco de Amsterdã e, finalmente, a eficiente frota de navios por eles controlada. Apenas para citar a importância da Companhia das Índias e suas importantes incursões, temos a formação da ilha de Manhattan, na América do Norte, sendo que exploraram o local, inclusive dando nome ao rio Hudson em 1609, se instalando na região e construindo um forte. Posteriormente, em 1626, acabaram comprando a ilha dos indígenas por $24 e criaram uma colônia, a qual deram o nome de Nova Amsterdã. A colônia se especializou no comércio de pele com os índios e, inclusive, diversos lugares têm um nome com origem holandesa, como o bairro de Brooklyn, que significa pântano ou pântano quebra-ondas em holandês. Os primeiros moradores de Nova Amsterdã foram judeus de origem portuguesa, que chegaram em 1654, fugindo da Inquisição na cidade de Recife, no Brasil. A ocupação durou até 1674, vez que pelo Tratado de Westminster, a ilha de Manhattan passou dos holandeses aos ingleses, que a rebatizaram com o nome de Nova York em homenagem ao Duque de York. Há também a incursão pelo Brasil. Com influência no desenvolvimento da economia açucareira, os holandeses atuaram realizando a distribuição do produto pela Europa e fornecendo crédito para que os portugueses financiassem a construção de engenhos e a formação de lavouras. Além disso, também tiveram grande destaque no acabamento de produtos têxteis oriundos da Inglaterra, no corte de pedras preciosas, fabricação de instrumentos de navegação e na preparação de bebidas destiladas e fermentadas. Devido à forte e histórica atividade mercantil, possui o porto de Rotterdam, o maior porto marítimo da Europa, sendo que entre 1962 e 2002 foi o porto mais ativo do mundo, sendo superado posteriormente por portos asiáticos como os de Singapura e Xangai. Abrangendo 105 km², o porto de Rotterdam estende-se por uma distância de 40 km. Também impressiona o tamanho das embarcações, navios imensos, 400 metros de extensão. Embora o complexo de carga esteja muito automatizado, com transporte em carrinhos e até em trens sem condutores humanos,
São mais de 500 mil pessoas que trabalham nas milhares de operações sediadas no local, contribuindo para um movimento de 63 bilhões de euros, responsável por 8,2% do PIB da Holanda. Não bastasse a importância econômica atual do terminal portuário, que segue avançando e movimentando mercadorias, Rotterdam tem também um papel estratégico para a Holanda na chamada transição energética. O país ainda é muito dependente de combustíveis fósseis e planeja reduzir drasticamente os números até 2030 e ampliar o uso de energias renováveis. Neste cenário, o hidrogênio verde, combustível que produzido em grande escala deverá estar atrelado a um ponto, surge como uma das alternativas que devem ser postas em prática nos próximos anos. O Porto de Rotterdam pretende receber esse tipo de energia, inclusive fazendo a distribuição para a Europa. A economia dos Países Baixos tem como características as relações industriais estáveis, um baixo desemprego, um expressivo superávit na balança comercial e ser também um importante centro comercial da Europa. Tendo sido um dos grandes centros da economia mundial no século XVII, o país tem sido bastante próspero desde então, ainda que a posição tenha sido perdida para a Inglaterra no curso do século XVIII. Atualmente, algumas companhias dos Países Baixos se tornaram grandes multinacionais, pois a economia é aberta e o governo tem reduzido o papel que nela desempenha desde os anos 80. A atividade industrial desenvolve-se predominantemente no processamento alimentar, nas indústrias químicas, no refinamento de petróleo e em maquinaria elétrica. Um setor agrícola altamente mecanizado emprega apenas cerca de 2% da mão de obra, mas gera grandes excedentes para a indústria alimentar e para a exportação. O país situa-se na terceira posição mundial no valor das exportações agrícolas, atrás dos Estados Unidos e da França. Os Países Baixos foram bem-sucedidos em resolver os problemas das finanças públicas e da estagnação do crescimento do emprego muito antes dos seus parceiros europeus. Como membro fundador do euro, os Países Baixos substituíram a sua anterior moeda, o florim, em janeiro de 1999, em simultâneo com os outros fundadores da moeda europeia, com as atuais moedas e notas de euro a entrar em circulação em 1º de janeiro de 2002. Os Países Baixos, no entanto, são o terceiro maior importador de produtos do Brasil. O país revende produtos agrícolas do Brasil a preços mais caros para o mercado europeu, que é altamente protecionista e fechado. A Holanda é a sexta maior potência econômica da Europa e o quinto maior exportador de mercadorias. O país é bem aberto comercialmente e, consequentemente, à conjuntura econômica mundial. Nos últimos anos, a recuperação da Europa tem permitido que a economia cresça com um ritmo dinâmico e, apesar das incertezas comerciais em um nível global, o processo Brexit e, acima de tudo, a propagação da pandemia Covid causaram uma contração da economia holandesa. No entanto, a economia holandesa mostrou uma recuperação em 2021, com crescimento de 4,9%, e em 2022, com crescimento de 4,5%, tendo suporte com uma sólida exportação e o crescimento de investimentos. No entanto, a queda do rendimento disponível das famílias, o aperto das condições financeiras e a fraca conjuntura externa causada pelo conflito Rússia-Ucrânia deverão ter um grande peso no crescimento, que se prevê para apenas 0,8% em 2023. O aumento dos investimentos e a contribuição positiva do comércio externo deverão ajudar a economia do país a crescer a um ritmo mais acelerado em 2024, com previsão em torno de um crescimento de 1,7%.
setor agrícola representa quase 1,5% do PIB do país e emprega 2% da população ativa. Esse setor produz elevados rendimentos devido, em parte, ao cultivo intenso de terras aráveis. Quase 60% da produção é exportada, sendo diretamente ou por meio da indústria alimentícia, o que torna a Holanda o segundo maior exportador de produtos agrícolas do mundo, depois dos Estados Unidos. Cereais, batatas e produtos hortícolas são os principais cultivos exportados. A Holanda também é um dos maiores exportadores de flores do mundo. De acordo com os últimos dados da estatística do Censo Agropecuário, o número de empresas atuantes no setor é de 53.233. De acordo com os dados mais recentes, em 2022, a receita do setor agrícola holandês aumentou 1,9% em relação a 2021. Ao mesmo tempo, a produção animal sofreu uma leve queda, de cerca de 0,7%, enquanto a produção agrícola teve uma queda mais acentuada, de 3,4%. A produção agrícola total foi 2,1% menor em relação ao ano anterior. A atividade industrial gera cerca de 18,1% do PIB através do processamento de alimentos, da indústria petroquímica, da metalurgia e da indústria de equipamentos de transporte. O país também está entre os maiores produtores e distribuidores de petróleo e de gás natural. O setor secundário emprega 16% da população ativa. O Banco Mundial estima que o setor manufatureiro sozinho contabilize 11% do PIB do país. Embora tenha crescido 3,3% em outubro de 2022, a produção média diária gerada pela indústria manufatureira holandesa foi menor em comparação com o ano anterior. Os serviços contribuem com mais de 52,5% da renda nacional e empregam cerca de 79% da população ativa. Este setor inclui transportes, distribuição, logística, bancos e seguros, engenharia hidráulica e novas tecnologias. Além disso, o país é o principal fornecedor de serviços de frete marinho na Europa, o que não é de surpreender, já que sua economia depende enormemente das exportações. O setor bancário holandês desempenha um papel importante no funcionamento econômico do país, e possui um tamanho relativamente grande quando comparado ao PIB. Seus ativos representam 330% do PIB em 2022, como os 5 maiores bancos, contabilizando 85% dos ativos totais do setor, segundo fontes da Federação Bancária Europeia. Matéria: Francisco Prisco Neto.